E se eu lhe disser que a filosofia não nasceu na Grécia, não surgiu na Grécia, ela surgiu na África, e que os direitos fundamentais que a gente estuda como sendo uma construção, uma invenção europeia ocidental, isso tudo surgiu na África. E se eu lhe dissesse isso, você acreditaria? Pois é, esse é o tema de um capítulo de livro que eu publiquei agora em 2025. Esse é um escrito de ocasião, ele começou a ser produzido como um roteiro para a aula de filosofia do direito. Esse é um dos assuntos que eu abordo na disciplina de filosofia do direito. Posteriormente, eu percebi que daria para estendê-lo, desenvolvê-lo e transformá-lo num artigo, só que na correria do dia a dia eu acabei nunca fazendo isso. E aí apareceu a oportunidade de publicar esse trabalho no livro organizado pelos professores William Alves Bezerra, Tiago Aguiar de Pádua, Pedro Henrique Nascimento Zanon e Dirce Maria da Silva, que tem um título bastante interessante, Diálogos Indisciplinados, e o subtítulo é Interfaces entre Literatura, Direito, Religião e Psicologia. É um livro profundamente interdisciplinar, eu diria até que transdisciplinar, ele faz um sobrevoo por diversas disciplinas, e diante disso, diante dessa possibilidade, eu corri, dei um fechamento e fiz uma revisão no que eu já tinha escrito. Não ficou perfeito, tem algumas coisas que se eu fosse refazer agora eu faria um pouco diferente, mas eu acho que o resultado geral ficou bom, eu fiquei muito satisfeito, inclusive pela importância do tema e por desfazer, por desmistificar certos lugares comuns que nós temos sobre a filosofia, sobre os direitos fundamentais e que não são verdadeiros, né? Que são, na verdade, mentirosos mesmo. E aí você olha para mim e diz, mas Pablo, você está dizendo que o meu professor mentiu para mim, que ele me enganou. Não, não é bem assim. Durante muito tempo eu também acreditei que essas coisas tinham surgido na Europa, que elas tinham nascido na Europa, mas eu pude estudar mais um pouquinho. Eu tive acesso a informações que a maioria das pessoas, infelizmente, ainda não tem, e descobri que a origem disso tudo, na verdade, está em África. Como é um trabalho que foi pensado inicialmente como um plano de aula e um material didático para os meus alunos, eu tentei dar uma estrutura, uma divisão dos assuntos que fosse didática e que ajudasse o estudante de graduação, mas procurei também fazer alguns aprofundamentos para, enfim, atender à necessidade de qualquer pessoa que tenha interesse sobre o tema. A estrutura ficou da seguinte forma: nós temos a introdução, na sequência, nós temos a primeira seção, que é Direitos Humanos e Fundamentais, dificuldades e questões conceituais. Existe uma confusão muito grande sobre o que é direito humano, direito fundamental, se é a mesma coisa, se não é. Eu apresento aqui uma forma de compreender essas duas expressões. Não significa que seja a forma definitiva de compreender isso, até porque, enfim, as palavras mudam de significado, né? Mas eu apresento uma distinçãozinha bastante didática. Em seguida, eu falo sobre a origem da filosofia e da filosofia do direito em África. E aqui tem uma questão bastante interessante, que os próprios filósofos gregos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, eles reconheceram a importância dos africanos, dos quemetianos, para ser mais preciso, e filósofos gregos importantes deixaram registrado expressamente que a filosofia nasceu em África. O melhor exemplo disso talvez seja o filósofo Isócrates. Por fim, vem a questão da origem africana dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, na seção em que eu falo sobre a Carta do Mali ou Carta do Mandem, uma declaração de direitos que foi produzida no império mais rico que a humanidade já viu. Aí você diz, mas Pablo, a África é um continente de países pobres, não é? Não tem pobreza na África? Tem, mas porque as riquezas foram e vêm sendo saqueadas. Então,
este império, que foi o mais rico do seu tempo, ele produziu a primeira Carta de Direitos. É uma carta que consagra, inclusive, direitos que hoje nós conhecemos como sendo de terceira geração ou terceira dimensão, que só seriam reconhecidos no Ocidente séculos depois. Então é isso. O texto completo está na descrição desse vídeo. Eu espero que você leia, que você goste e vamos conversar, vamos dialogar sobre esse assunto tão importante. Tchau, tchau.